Sabe aquele momento em que você acha que já viu de tudo no Brasil? Pois é, aí surge a ideia, não uma piada, não uma provocação, mas uma ideia real, debatida e compartilhada. Oruan como liderança política. Não, não é meme. E não, não é só um cantor. A conversa tá muito além disso. O que antes era apenas fumaça, agora começa a ter forma. Uma forma assustadora, por sinal. Oruan, pra quem ainda finge que não entendeu, não é só um MC que saiu da favela e estourou nas plataformas. Ele é o filho do Marcinho VP, liderança do Comando Vermelho. Ele carrega o símbolo dessa linhagem, literalmente no corpo. E não é só no sangue que esse legado vive, mas na atuação, na forma como ele se posiciona, nas mensagens que envia, nos vídeos que grava, nas alianças que costura. E o mais bizarro disso tudo, ele não está se escondendo, ele está se apresentando, ele quer ser visto, quer ser reconhecido como liderança. E mais, tem gente batendo palma, tem gente achando isso uma coisa bonita, revolucionária, emocionante. Tem influencer, tem ativista, tem parlamentar dizendo: esse cara representa a voz da favela. Como se a favela tivesse escolhido isso, como se todo mundo ali tivesse batido palma e dito: sim, Oruan nos representa. Como se o morro inteiro tivesse feito assembleia e definido que agora quem fala por eles é o herdeiro direto de uma facção criminosa. Não é exagero, não é teoria da conspiração, é o que está escancarado. A esquerda, principalmente a mais militante, a mais performática, não apenas normalizou a presença de Oruan como figura política, ela está se derretendo por isso, está romântica, está sonhadora, está completamente entregue a essa imagem poética de um jovem da favela, filho do bandido, assumindo o bastão do pai e se tornando um líder popular. E aqui, galera, a gente entra num terreno perigoso, porque o que está em jogo aqui não é só a imagem de um artista, não é só a trajetória de alguém que, entre aspas, veio de baixo e agora quer se destacar. O que está em jogo é a institucionalização do crime, a tentativa, bem sucedida em partes, de dar um verniz político e social para aquilo que na essência é domínio armado, é imposição pela violência, é opressão da própria comunidade. Oruan não fala pela favela, ele fala pela parte da favela que ele domina, pela facção que controla aquela área. Ele não vai fazer discurso em comunidade que pertence ao TCP. Ele não sobe no palco em área de milícia. Ele fala onde manda. E isso não é liderança comunitária. Isso é soberania territorial com discurso político. A esquerda que hoje se embriaga com esse projeto de liderança sabe disso, mas finge que não, porque no fundo sempre teve essa queda por narrativas revolucionárias com um toque de marginalidade. É a velha romantização do bandido bom, do Robin Hood de fuzil, do amigo do morador. A diferença é que agora isso está sendo institucionalizado, virando discurso de campanha, virando sugestão de articulação com ONGs, virando agenda de atuação política. Quando você tem figuras públicas como Erika Hilton sugerindo que Oruan se conecte com coletivismo social, institutos de direitos humanos e movimentos de mães vítimas da violência do Estado, o que você está vendo é um convite explícito para esse cara se enraizar politicamente, entrar na roda, participar do jogo. E aqui entra a pergunta: qual jogo? Porque não é o jogo democrático, não é o jogo do diálogo, é o jogo de quem já tem poder armado e agora quer validá-lo no campo simbólico, político e institucional. É a segunda fase. Primeiro, domina pela força. Depois, domina pela narrativa. Primeiro, cala pela intimidação. Depois, fala como representante. E quem questiona esse processo é imediatamente taxado como elitista, preconceituoso, insensível à dor da periferia. Como se a única forma de defender a favela fosse abraçar o discurso de quem a oprime de dentro. Porque sim, há violência do Estado. Sim, há ausência histórica do poder político nas favelas. Sim, há racismo, exclusão e abandono. Mas não é por isso que a resposta precisa ser o domínio paralelo. Não é porque o Estado falhou que o tráfico virou solução. Não é porque falta saúde, escola e segurança que a liderança do Comando Vermelho virou representação legítima da vontade popular. E aí vem a parte que mais incomoda: a aceitação generalizada disso como algo inevitável, como se o Brasil tivesse fadado a ter suas periferias representadas por herdeiros e chefes do tráfico, como se não existisse alternativa, como se toda crítica fosse opressão, como se só restasse ceder. Oruan não precisa estudar, não precisa ler, não precisa debater. Ele só precisa se organizar coletivamente com os movimentos certos, com os nomes certos, com os símbolos certos. A esquerda já forneceu o kit completo, inclusive com agenda, contatos e hashtags. É como se estivesse diante da formalização de uma nova casta política, um novo tipo de aristocracia, uma linhagem hereditária do crime que agora quer governar. E o mais perverso, com o apoio dos que se dizem defensores dos direitos humanos.
Que tipo de humanidade é essa que legitima o poder construído em cima da opressão armada? Que tipo de justiça é essa que abraça o discurso de quem domina territórios pela bala e depois sobe num palco para dizer que é cuidador do povo? O vídeo do Oruan gritando justiça com crianças ao redor, bandeirinhas de festa junina e cartazes prontos não é comovente. É uma peça de propaganda, é uma encenação cuidadosamente montada para criar exatamente essa imagem. A do líder sensível, do herdeiro de guerra e que agora quer paz. Mas não é paz, é estratégia, é narrativa, é poder disfarçado de poesia. E por trás dessa encenação está um país inteiro que nunca quis olhar de frente para o que criou, que jogou suas periferias para longe, ignorou o que acontecia lá dentro, e agora se surpreende quanto essas mesmas periferias voltam com um porta-voz armado e carismático. Mas não dá para fingir que isso é apenas mais um capítulo da cultura popular. Não dá para tratar esse movimento como se fosse apenas mais um cantor com discurso social. É muito maior, é muito mais perigoso. E se isso continuar, se esse projeto de Oruan presidente seguir em frente com apoio institucional, articulação política e cobertura da mídia alternativa, então a gente precisa entender que o Brasil já passou do ponto de retorno, que a linha entre Estado e facção já não existe mais, que o crime não só venceu, como foi legitimado. E se você se preocupa com toda essa situação do Brasil e quer buscar formas de como ganhar mais dinheiro para se libertar cada vez mais do nosso país e da nossa moeda que está se desvalorizando cada vez mais, eu recomendo que você procure uma nova profissão e pague em dólar. E pensando nisso, eu vou deixar no link do comentário fixado um curso onde ensino para você, passo a passo, como você vai ganhar dinheiro em dólar através do YouTube. E sabe o que é mais cruel nesse enredo todo? É perceber que tem gente achando isso tudo um avanço. Como se fosse um sinal de progresso o fato de um nome associado diretamente ao Comando Vermelho estar se posicionando como liderança política legítima. Não é progresso, é rendição, é a falência final de um modelo de sociedade que parou de tentar enfrentar seus problemas de verdade e resolveu abraçar um monstro, dar um nome bonito para ele e chamar de inclusão social. A real é que o Oruan não deveria ser levado a sério em nenhum país minimamente funcional. Mas aqui ele é pauta de debate, inspiração de artigo, estrela de documentário. Porque aqui a gente perdeu completamente a noção da diferença entre visibilidade e representatividade. Aqui, quanto mais traumática a origem, mais romântico parece o caminho. E não importa o que essa origem representa. Se tiver uma narrativa bonita para contar, tá valendo. Só que esse conto de fadas da favela tem cadáveres no caminho. Tem comunidades inteiras acuadas, tem criança que não brinca na rua, tem escola que não abre, tem morador que desaparece. E tudo isso acontece em nome da ordem imposta por esses que agora são tratados como lideranças políticas em ascensão. A única coisa que mudou foi o figurino. O fuzil continua lá, só que agora acompanhada de livro indicado por parlamentar do PSOL. E não adianta empurrar essa culpa só para um lado. Porque enquanto a esquerda entrega rosas vermelhas pro comandante da quebrada, a direita se perde em caricaturas. Chama qualquer crítica de esquerdismo, qualquer nuance de passação de pano. A direita real, aquela que deveria estar discutindo soluções, murcha entre bolsonaristas nostálgicos e liberais que ainda acham que imposto é o único problema do Brasil. O país precisa de coragem, mas virou território de covardes e oportunistas. Covardes que têm medo de enfrentar o problema de frente, de nomear o inimigo, de colocar na mesa a discussão sobre o narco-estado que se formou nas entranhas das grandes cidades. E oportunistas que olham para o caos e enxergam oportunidades de voto, de engajamento, de narrativas vendáveis. O Oruan é isso, sintoma final de um sistema em decomposição. Um ponto onde a política se mistura com o crime, onde o discurso social vira palanque de facção. E o mais trágico é que muitos vão achar que isso é novo, que esse fenômeno surgiu agora, mas ele foi sendo construído há décadas, tijolo por tijolo, música por música, festa por festa, influencer por influencer. Foi quando se deixou de punir, foi quando se relativizou a origem, quando se olhou para quem ostentava o lucro do crime e se dissesse, mas pelo menos ele está dando uma festa para a comunidade. Foi nesse momento que tudo começou a ruir. Porque se você troca justiça por carisma, ordem por discurso, segurança por sensibilidade, o que você tem no final não é progresso, é o caos em verniz de cultura. E enquanto isso, o brasileiro comum, aquele que só quer trabalhar, pagar as contas, criar o filho em paz, é obrigado a assistir esse espetáculo com cara de palhaço. Porque esse brasileiro não tem ONG, não tem coletivo, não tem deputado por ele. Ele só tem medo. Medo de sair de casa, medo de ser assaltado, medo de ver o filho cair no tráfico, medo de ver sua filha usada como escudo, medo de tudo. E agora, medo de saber que quem deveria proteger está apertando a mão de quem ameaça. Esse casamento entre política e facção não nasceu agora.
mas agora ele está sendo oficializado, com discurso pronto, um símbolo pronto, uma rede de apoio articulada. E tem gente que ainda acha que isso é dar voz à periferia. Não, isso é dar voz ao dono da arma. É diferente. Dar voz à periferia é criar condições para que professores, líderes comunitários, mães solos, pequenos empreendedores e jovens com talento real e esforço legítimo possam ter espaço, segurança e dignidade para representar suas comunidades. Dar voz à periferia é proteger o morador, não o opressor. É romper com a lógica do medo. O que a gente está vendo é o exato oposto. É a transformação do medo em política pública. É o traficante de discurso. É o criminoso com capital político. É a facção usando as ferramentas da democracia para enterrar de vez qualquer possibilidade de democracia real onde ela mais deveria existir, nas regiões mais vulneráveis. E é aí que a pergunta do título fica mais inquietante. Oruan presidente em 2026? No papel, parece absurdo. Mas a essa altura, você duvida? Porque se alguém tivesse dito há 5 anos que o filho do Marcinho VP estaria recebendo aplauso de parlamentar em live, sendo tratado como liderança social, participando de debates sobre racismo estrutural e desigualdade urbana, você teria rido, teria achado exagero, conspiração, mas aconteceu. Então sim, se a gente continuar fingindo que isso é normal, se a gente continuar aceitando que crime pode ser discurso, que domínio armado pode ser representatividade, que opressor pode ser liderança, então sim, ele pode. E não é só ele, porque se o Oruan conseguir essa transformação, essa mutação grotesca entre traficante e político, então qualquer outro pode. Qualquer liderança de facção pode seguir esse caminho. Hoje é o Comando Vermelho, amanhã é o PCC, depois a milícia. Todo mundo vai querer ser o Oruan. Todo mundo vai querer ser o representante legítimo. E a culpa, sinceramente, não é só da esquerda, nem só da direita. É de todo mundo que baixou a cabeça, que viu o problema crescendo e não teve coragem de nomear, que preferiu chamar de questão social o que era domínio do crime. Mas o símbolo não muda a essência. E por mais que pintem ele como líder sensível, o Oruan continua sendo o que sempre foi, a face política de uma facção criminosa. E se a gente não entender isso agora, se a gente não reagir com firmeza, não vai ser só a política que será corrompida, vai ser a nossa própria noção de sociedade, civilização, de certo e de errado. Porque se o crime pode ser governo, então não sobrou mais nada. Se você quiser ajudar o canal e ter acesso a vídeos exclusivos, clique em Seja Membro e torne-se membro por um valor simbólico.